Olá, eu sou o Henrique E eu sou a Sara. e o nosso trabalho é um controle de temperatura para ambientes que exigem monitoramento. Aí aqui, a partir do uso do módulo Bluetooth e da placa de Arduino, a gente conseguiu fazer a integração desse sistema por via celular para que assim a gente possa controlar ambientes que precisam dessa climatização via celular de forma remota. Esse daqui é um display LCD que vai imprimindo as temperaturas à medida que o sensor de temperaturas, LM35, vai medindo novas temperaturas. Se a temperatura exibida aqui ultrapassar ou for igual à temperatura máxima que é pré-estabelecida pelo usuário, o buzzer vai apitar, alertando as pessoas presentes no ambiente para acionar o sistema de climatização. Então vamos mostrar um pouquinho como é que funciona. Nesse momento, como eu não tenho nenhuma temperatura elevada aqui, eu vou usar a temperatura corporal que acaba ultrapassando os 30 graus nessa leitura. Então, como pode ver, a temperatura está subindo. Se passar do pré-estabelecido, que são 30 graus, ele emite um alerta sonoro do buzzer e o do celular. E esse alerta só vai via passar se a temperatura abaixa para 29 graus aqui e aqui. Ambos os alertas param. Como que isso pode ser alterado? Se eu aumentar a temperatura máxima, no momento, por exemplo, eu acabei de colocar para 34 graus Celsius, eu posso vir aqui, continuo esquentando. Pronto, as temperaturas passaram de 30, mas nenhum alerta sonoro é emitido, porque para isso teria que passar de 34 graus Celsius. Então isso facilita o controle da temperatura no local, que a pessoa pode monitorar de acordo com o que ela deseja. Ela pode colocar uma temperatura máxima de 100 graus Celsius, 200 graus Celsius, pode monitorar a temperatura de um forno, tudo vai depender dos parâmetros colocados pela pessoa. Mostrando um pouco na prática, a temperatura no display do celular está variando de acordo com a temperatura do display LCD, sendo medida pelo LM35, como já foi dito pela Sara. Isso é importante porque todo esse controle do Arduino está sendo feito no ambiente que a temperatura tem que ser monitorada. E o controle do celular é um controle remoto, pode ser feito de uma outra sala, de algum setor administrativo, de qualquer coisa que o usuário deseje. Bom, o que é importante pelo celular? Aqui a temperatura máxima, no momento, está definida como 30, para ser um pouco mais condizente com a nossa temperatura aqui do ambiente. Mas isso pode ser pré-estabelecido pelo celular, enviando o comando de aumentar a temperatura, então no momento está a 31, que também vai ser mandado para o Arduino. Ou diminuir 1 grau, pode ir ajeitando do jeito que for mais conveniente para o usuário. Isso aqui será mandado para o Arduino também, e se passar a temperatura máxima, o buzzer vai alertar, e aqui também o celular também vai alertar, vai emitir um alerta sonoro. Além disso, caso o usuário deseje, ele pode acionar o acendimento de uma luz de alerta. Essa luz de alerta também vai estar posicionada em algum local estratégico, na entrada da sala, dentro do ambiente, para que o responsável possa ver que a luz está acesa e ou ter um monitoramento mais eficaz ou já acionar algum sistema de climatização, porque não necessariamente a temperatura precisa de estourar o limite máximo para que o alerta possa ser emitido. Caso a pessoa deseje, também pode apagar esse alerta. Então, por exemplo, a temperatura máxima está pré-estabelecida como 30. Se por algum acaso a temperatura está em 28, 29, e a pessoa já acha um pouco perigoso, ela emite o alerta e o responsável do local exibe o sistema de climatização. Como tudo isso é feito? O módulo Bluetooth está conectado para o Arduino de forma que a saída do módulo Bluetooth está conectada na entrada do Arduino e a saída do Arduino está conectada na entrada do módulo Bluetooth. Isso quer dizer que qualquer informação lida pelo Arduino, como a temperatura que é lida pelo sensor enviada pelo Arduino, sai pelo Bluetooth e manda para o celular. E as informações lidas pelo celular, como aumentar e diminuir a temperatura, ligar e desligar a luz de alerta, são enviadas para o Bluetooth. Do Bluetooth ele envia para o Arduino. Bom, então vamos falar da parte da programação. Para iniciar o programa, nós temos duas variáveis. A variável temperatura, que define qual que vai ser a temperatura inicial. Como nós não temos nenhuma informação lida pelo Bluetooth ainda, a temperatura inicial é 0. E a variável máximo, que para efeitos de comparação futura, será a temperatura máxima que pode ser atingido pelo ambiente antes de emitir algum alerta. Para isso, antes de conectar o Bluetooth, nós definimos os elementos da lista para todos os endereços já disponíveis pareados pelo celular.
Então, é necessário parear o celular com o módulo HC05 para depois conectar pelo aplicativo. Então, depois que você seleciona o HC05, ele conecta no Bluetooth. Todo programa ele gira em torno de um timer, que a cada 1 segundo o clock ele executa as ações. As principais ações que estão aqui giram em torno desse se o Bluetooth está conectado. Se o Bluetooth não está conectado, o programa pode acabar exibindo informações que a gente não gostaria. Então, tem que verificar se o Bluetooth está conectado para que então ele possa executar qualquer ação. A primeira ação que ele vai executar é mudar a variável que foi falada lá em cima, temperatura global, que nada mais é do que receber as informações disponíveis que o módulo HC05 está enviando, ou seja, a temperatura que está sendo lida pela placa de Arduino que está sendo mandada para o celular. Aqui temos um bloco que não é muito comum de aparecer, que é perguntando se a temperatura global é um número. Mas como assim? Uma temperatura tem que ser um número. Mas nós tivemos um problema relacionado ao delay da placa Bluetooth. Mesmo esse clock estando com um timer de 1 segundo e o delay do Arduino estando com um timer de 1 segundo, não necessariamente o delay de um bate com o delay do outro. Então, às vezes, acabava mandando informações erradas. E chegavam informações meio estranhas, como, por exemplo, algo do tipo 35.27, 25.34, por exemplo. Isso seria um problema, porque isso não é uma temperatura. Tem um ponto aqui e um ponto aqui. O programa não reconhecia como uma temperatura. E isso estava sendo um grande problema para efeito de comparação. Então, a melhor solução que surgiu foi perguntar se é um número. Que assim que ele verifica que é um número, é, ele vai mudar a temperatura exibida na tela para a temperatura global. Se não for um número, ele não muda. Ele também vai verificar a cada momento se a temperatura máxima foi aumentada ou diminuída, mas isso nós vamos falar um pouco mais para frente. Outro efeito que a gente teve aqui foi que às vezes, na hora de buscar alguma temperatura, estava vazio. Então, uma outra pergunta que a gente teve que fazer era se estava vazio. Porque se estava vazio, ele tenta comparar o vazio com algum número, ele não compara. Então, se estiver vazio, ele não faz nada. Se não, volta a pergunta. Se for um número, ele vai comparar a temperatura coletada com a temperatura máxima. Se for superior, ele vai apitar ou emitir o alerta, avisando que a temperatura está muito alta e que algo deve ser feito para que ela abaixe. Se não, ele vai parar o som. Além disso, se não for um número, ele não vai fazer nenhuma ação, porque senão a gente estava tendo problemas com o efeito de comparação. Vamos lá. Temos também dois botões na tela, o botão de aumentar, que seria o de crescimento, e o de diminuir, que seria o de decrescimento. Quando o botão de crescer foi clicado, ele vai aumentar o global máximo para global máximo mais 1, ou seja, vai aumentar de 1 em 1 grau o global máximo. Então, quando o clock alertar, ele vai verificar o global máximo e mudar o texto para a temperatura máxima atual é D mais o global máximo mais graus Celsius. Então, isso aqui vai estar verificando constantemente se o global máximo foi alterado ou não. Além disso, se o Bluetooth estiver conectado, ele vai enviar para a placa Bluetooth a letra C de crescimento. Isso vale também para o decrescimento, que vai executar as mesmas ações, só que vai enviar a letra D de decrescimento. Mais para frente vamos falar disso do código no Arduino. Aqui também temos dois botões, o botão ON e o botão OFF. Quando o botão ON for clicado, tudo também só se o Bluetooth estiver conectado, ele vai enviar o sinal A. Se não, ele vai enviar o sinal B. Esse é o código para o App Inventor. Vamos um pouco para o código do Arduino para ver como é que o Arduino conversa com o celular. Aqui estamos no Arduino para falar um pouquinho do código. Essa biblioteca liquidcrystal.h seria para usar o LCD, que já foi mostrado na montagem. E aqui nada mais é do que uma declaração de variáveis, que nós estamos declarando o LCD para as portas 12, 11, 5, 4, 3 e 2 do Arduino. Estamos definindo o LM35 para 0 e o ventilador para 10. Ventilador, no caso, nada mais seria do que o LEDzinho de alerta. Porque assim que for passar a temperatura, vai emitir o alerta para que seja ligado a algum ventilador, algum sistema de refrigeração.
Temperatura não seria um valor constante já, seria o valor que seria lido pelo LM35. Tempo lida, vocês vão ver ali embaixo, porque o LM35 ele não lê uma temperatura, ele lê um valor sem conversão. Então é necessário realizar essa conversão rápida para que o lido pelo LM35 vire uma temperatura que nós possamos entender. Temos também um char, que seria receber. Esse receber pode ser A, B, C ou D, como vai ser enviado pelo programa do App Inventor. Temos também a temperatura máxima, que é definida logo de início como 30. Esse 30 pode ser definido com qualquer valor, mas foi colocado como 30, mais por comodidade mesmo pela temperatura ambiente que nós temos aqui, e pela temperatura corporal para poder mostrar o aumento ou diminuição da temperatura, mas pode ser definido como qualquer valor aqui. E temos também a buzina, que nada mais seria do que um alerta, que foi definido pela porta 9. O setup antes de iniciar o programa seria iniciar o LCD na posição 16, ou seja, na 16ª casa na horizontal e na segunda casa na vertical, ou seja, na linha de baixo. Como o LCD ele é uma tela de 16 por 2, assim que fizer isso, o próximo caractere ele vai voltar para a primeira posição da primeira linha. E isso faria com que ele pudesse escrever normalmente no LCD. Seria o begin também, porque como o módulo Bluetooth está conectado no serial do Arduino, precisamos inicializar o serial. Esse analog reference seria mais para a questão do LM35. Isso foi pesquisado e foi visto que, como é um Arduino Mega, deveria ser declarado como internal 1v1. Definimos também o ventilador, que seria o LED de alerta como saída, e a buzina, que seria o alerta sonoro como saída também. Vamos para o loop do programa. Tudo que a gente estava fazendo estava retornando com algum erro, pelo fato de a gente não estava verificando se o serial estava disponível. Então, às vezes, ele recebia uma informação e ficava em loop aquela informação, e não recebia a informação uma vez só. Então, às vezes, o LED acendia e não apagava mais, às vezes a buzina começava a tocar e não apagava mais, a temperatura começava a diminuir de maneira constante. Então, a solução foi colocar tudo isso dentro de um verificador, se o serial estiver disponível, que está daqui a aqui. Então, receber, que seria a variável lá de cima, o caractere, seria a leitura do serial. Se o receber for A, como foi enviado lá pelo App Inventor, o LED acende. Se o receber for B, o LED apaga. Além disso, se o receber for C, do crescimento que foi falado lá atrás, a temperatura máxima aumenta em 1. Se o receber for D, a temperatura máxima diminui em 1. Lá em cima, nas variáveis, eu estava falando da temp lida e temperatura. Temp lida nada mais é do que a leitura do LM35, com seus dados. A temperatura já seria a temp lida, que foi o que foi lido pelo LM35, vezes essa constante, que apesar de ser um valor um pouco estranho, foi pesquisado também, e essa seria a constante para transformar o valor lido pelo LM35 em uma temperatura compreensível por nós. E aí nós vamos para a parte de comparação. Se a temperatura for maior do que a temperatura máxima, ele vai emitir o alerta sonoro. Se não, ele não emite alerta nenhum. Além disso, a todo momento estamos imprimindo no serial a temperatura, já que precisamos de enviar essa temperatura pelo módulo Bluetooth para o celular para ela ser exibida na tela. Também temos o set cursor do LCD, ou seja, vamos colocar o LCD no 00 para que seja exibido o texto temperatura igual a, como já foi exibido no vídeo, e depois colocaremos o cursor no 01, ou seja, na linha de baixo, para que seja exibido a própria temperatura. Então, a todo momento vai estar exibindo temperatura igual a e a temperatura que está sendo lida no momento. Esse aqui é o delay que foi falado para que possa, vamos dizer assim, conversar com o celular. Mas ainda assim o delay não foi suficiente. Então, por isso tivemos aquelas outras ações de isAnumber. Com isso, terminamos o código. E bom, esperamos que tenhamos conseguido passar um pouco do que foi trabalhado pelo grupo. E, além disso, o que foi aprendido pelo grupo, principalmente, foi a questão da comunicação entre um Bluetooth e um celular. E esse grande problema do delay,
porque senão, assim que abrimos o serial, acabamos recebendo uma informação infinita, já assim digamos, com a mesma variável, e não conseguíamos reciclar qualquer informação que a gente estava tentando receber. E isso foi bem útil para o grupo, porque isso vai ser usado para projetos futuros, principalmente falando de internet das coisas. Como, por exemplo, na hora de fazer uma comunicação de um Wi-Fi, de um Bluetooth, temos que levar em conta a questão do delay, para que possamos fazer instalações e que possamos obter exatamente o resultado que queremos, sem acabar tendo algum loop infinito nem nada assim. Então é isso, gente. Muito obrigado e até mais.